Boa tarde, ouvintes! Eu sou Fefex Funari, programa Mulheres em Prosa no Ar, aqui na Gramado FM. E hoje a entrevista é com ela, Mari Neto. Ela que é terapeuta, que é corredora, categoria de 60 a mais, vários troféus aqui em mesa, e presidente Rotary Club. E hoje ela vai dar uma palhinha para nós como é que é gerenciar tudo isso, né, Mari? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Realmente, assim, é uma multiplicidade de papéis e de coisas, né? Que, além do mais, eu também ainda sou mãe e tem uma porção de coisas Sim, para mãe, resolver. né? Mulher, É, né? então, assim, é que a gente diz as coisas para as mulheres têm que ser 2 vezes mais difíceis, mas acontece que as mulheres dão conta, né? Então, nós A conseguimos gente fazer faz coisas N coisas ao mesmo tempo, né, ao Mari? mesmo tempo, exatamente. Mari, como foi chegar? Conta pra mim e pros nossos ouvintes a tua cidade natal, né? E como foi chegar a Gramado, cara? Porque a tua cidade natal a gente quer ir, tá? Conta aí pra nós. Na verdade, a minha cidade natal é Cachoeiro do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu até brinco que eu Então, a fui gaúcha. segunda cidade natal, Eu que é o... fui gaúcha em outra encarnação, porque eu saí com 8 anos de idade daqui, meu pai era militar. Eu vivi no Brasil inteiro, né? Então eu também brinco que eu conheço o Brasil às custas do Tesouro Nacional, porque a cada 2 anos, no máximo, meu pai era transferido de uma cidade para outra. Então eu cresci assim. Depois, quando eu casei, meu primeiro casamento também era um militar, então Meu Deus, também seguiu a mesma continuei. linha. Também continuei. Mas depois do divórcio eu fui trabalhar em Roraima, quer dizer, lá no extremo norte do Brasil. E lá eu fiquei um tempo trabalhando e depois eu fui trabalhar na Paraíba, onde realmente eu fiz a maior parte da minha carreira e onde eu acabei me aposentando. E aí, como é que eu vim parar em Gramado? Em 2000, eu tenho 3 filhos, Eu né? adoro saber como é que a É, galera vem, porque é muito diverso aqui, o pessoal vem, se encanta e acaba vindo morar, né? Só que às vezes o pessoal mora em lugares que a gente gosta de passear e que se encanta também, né? assim, eu tenho 3 filhos, né? Então eu tenho uma filha que hoje ela já tem 41, tenho um filho de 32 e tenho uma que hoje tem 15. E ela não conhecia o Rio Grande do Sul, ela é nascida na Paraíba, ela não conhecia o Rio Grande do Sul. Então, em 2019, com a filha mais velha e a filha mais nova, nós viemos visitar o Rio Grande do Sul, passar o Natal e o Ano Novo aqui. E essa filha se encantou com o Rio Grande do Sul e se encantou com Gramado. Nós íamos só passear em Gramado, passar 2, 3 dias aqui. E ela se encantou e porque queria comprar umas roupas de inverno e casacos Imagina, grossos e tudo. E vai usar aí onde, criatura? Aí eu dizia assim, bom, você ir morando em João Pessoa, nem que você sente debaixo do ar-condicionado gelado, você não vai conseguir usar esse Nunca! casaco. E aí ela olhava para as vendedoras e dizia assim, guarda que o ano que vem minha mãe se aposenta e eu vou morar aqui. E eu não tinha falado para ela sobre aposentadoria. E aí, assim, entrou a pandemia Ela tava em e ela déjà vu tava já. a mil, né? E ela dizia assim, mas mamãe, eu tô no colégio do computador e você tá no trabalho do computador, então a gente pode ir para Gramado, a gente pode morar em Gramado, porque aí a gente Ela é leva o trabalho determinada? e aí assim eu disse, ela não vai aguentar o frio, eu vou levar ela em julho, que é muito frio. Aí a gente veio para passar 5 dias e passamos 45. Aí voltamos, né, para morar. E 3 meses depois a gente estava aqui porque ela não parava de perguntar que dia a gente voltava para Gramado. Aí eu disse, ok, a gente vai ficar em Gramado até Ela se terminar a sentiu pandemia. gaúcha, ela se sentiu Sim, não, pertencente. ela adorou, ela amou aqui. E ela dizia assim, não, a gente fica morando, está, no dia que mandarem eu voltar para o presencial, aí a gente volta, porque eu tenho meu trabalho aqui, eu era professora na Universidade Federal da Paraíba, a gente volta. Aí ela, tá, mas tu vai se aposentar até lá. E assim a gente foi ficando e eles só me chamaram para realmente retornar para o presencial em julho de 2022. E nessa época eu já tinha 32 anos de serviço público. Eu disse: não, tá bom, tem razão, eu vou me aposentar e continuei. Então eu tô aqui desde 2020. 2020 já é 2020. sua casa, Gramado. Eu já me considero gramadense. Outro dia eu ainda falei assim: é uma coisa que é muito importante, porque além de tudo eu sou socióloga, né? Então a gente lê a realidade, conhece a realidade. Digo, a gente, para dizer que é pertencente a um local, a gente tem que ter um cartão do SUS e um título de eleitor do local, porque aí Somos efetivamente pertencentes. somos pertencentes, porque a gente passa a fazer parte do orçamento do município, da União, etc. Então, assim, no momento em que eu decidi vou morar aqui, então, cartão do SUS e transferir meu título de eleitor para cá,
E hoje eu já tenho propriedade aqui em Gramado, então eu digo assim, só falta me dar o título de cidadã gramadense, mas eu já me dei. Então Já tá bem, com a chave e tudo. Já tá Bem numa faceira. boa. É. E me conta, porque essa filha é a mesma que te intimou praticamente que tu ia fazer crochê depois da tua aposentadoria, né? É porque é o seguinte, eu sempre dizia pra ela, né, às Gente. vésperas de eu fazer 60 anos, que o meu sonho de consumo era a plaquinha de idoso pra botar no carro. A louca. Porque é o único lugar que a gente chega, assim, nesse centro de cidade louco aqui, não tem onde estacionar, tem vaga de idoso. E eu lembrava meu pai dizendo assim, não quero, isso é coisa de velho. Ele com O mais meu de 80 pai não anos, fez, eu acho que ele até hoje. se recusava, né, a usar a plaquinha de idoso. Eu disse, não, é por isso que tá cheio de vaga de idoso, e a gente que não é idoso não tem vaga, porque os idosos não ocupam as vagas dele. Aí o meu sonho de consumo era ter uma plaquinha, tanto que eu fiz aniversário num dia, no dia seguinte eu fui tirar minha plaquinha. Olha só. E aí ela me disse assim, mas da onde surgiu isso? Por que você tem direito a essa plaquinha? Aí eu disse, porque existe o Estatuto do Idoso, né? E expliquei sobre os direitos do 60 idoso. mais. E aí ela disse assim, tá, e agora, o que você vai fazer da vida quando você passar a ser oficialmente uma velhinha? Essa foi uma frase do Ida, tá? Não, mas aí... Foi uma frase bem impactante. Aí, Oficialmente uma veinha. Oficialmente uma velhinha. Aí ela disse assim, vai fazer crochêzinho com as amigas, vai pro baile dos velhinhos, vai fazer tricô ou vai jogar baralho? Baralho. Aí eu disse, não, eu vou Olha começar só que te danada que ela é. Eu É uma disse, safada. eu vou começar te processando, que se chama etarismo, é crime contra o idoso. Ah, com certeza, que é isso? Só que, como ela é bem determinada, ela disse, mas eu sou menor de idade e o ECA me protege, quem vai ter que responder o processo é você, então é melhor ninguém processar ninguém. Segura a onda, fica fora dessa, né? Mas aí eu disse pra ela, tá bom, mas eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz na vida. Aí eu comecei a tentar achar o que eu nunca tinha feito na vida. Tudo bem, eu nunca tinha ido pro baile dos velhinhos. Mas o resto, até dançar... Tu foi no baile dos velhinhos? Não, ainda não. Ainda então não. falta. Tá Ainda faltando falta. ainda. Mas assim, eu comecei a ver o que eu não tinha feito na vida. E aí eu disse, tem uma coisa que eu nunca fiz na vida, correr. Eu gosto muito de caminhar, chegava a caminhar assim 20 quilômetros num dia e tudo. Durante 3 anos aqui em Gramado eu não tive carro, que eu sempre achei muito melhor aqui andar a pé do que andar de carro. Aqui é super interessante pra andar. Bem tranquilo. É muito claro, tranquilo, temos, seguro, né? altos e baixos, Altos e literalmente. baixos para caminhar. Mas a segurança, você que é o pode principal, andar a qualquer hora do né? dia da noite, sozinho, com uma bolsa, com objetos, e não vai acontecer nada, com o celular na mão, e não vai te acontecer nada. Essa segurança é muito importante uma parte boa aqui na que a cidade. gente tem, né? Aí eu decidi que eu ia começar a correr, mas foi uma decisão assim, vou correr, bom, amanhã eu vou correr. Amanhã. E aí... Tênis, roupa, já tinha ali tudo. Não, era o que nada. tinha no armário, eu peguei uma legging, o que a casa oferece. eu tinha uma legging, um tênis de caminhada, né? Na verdade era um tênis que eu nem sabia que tinha diferença entre caminhada, corrida, voo. Pra mim é tênis. Eu tinha um tênis em casa. E aí eu peguei o tênis, né? E vou correr. Corri 100 metros e achei que eu ia ficar ali mesmo, que eu tinha acabado a minha vida. Porque eu descobri que você pode andar quantos quilômetros você quiser, mas você não corre 100 metros, porque tem a velocidade, o coração acelera. Também depois eu descobri que no primeiro pique, assim, o coração acelera mais, depois ele vai se acalmando. Mas eu decidi que eu ia começar a correr. E para eu não perder o ânimo, eu me inscrevi numa prova de corrida. Olha só, a pessoa resolve de um dia para o outro começar a correr. Sem os recursos adequados e ela se inscreve numa prova. Como é que é isso, querida? Me conta. Porque foi o seguinte... Isso é uma inspiração, tá, gente? Você que não está fazendo nada, você está olhando só Netflix e comendo as coisas do iFood, você também pode decidir que amanhã você quer começar a correr, viu? Mas tem que ter uns parafusos meio frouxos, assim, feitos meus. A né? maioria tem. Mas... Ninguém tá parafusado, não. O que aconteceu foi que a gente foi passear durante a Páscoa, né? Numa cidade chamada Balneário Pinhal, que fica na praia. E lá eu soube que ia ter o Fest Mel, que é a festa do mel, que é a cidade maior produtora de mel do Rio Grande do Sul, etc. E que teria uma corrida, né? Eu fui me informando sobre o Fest Mel, porque me interessou de ir conhecer. Eu fazia na época uma especialização na área de apiterapia, né? Que é tratamento justamente com abelhas e produtos eu da abelha. adoro essa loucura. Eu conheço as pessoas e elas vêm entregando depois no programa coisas que eu nem imaginava, entendeu? Isso que eu peço, ó, me manda uma mini biografia sua. Sim, aí vem isso agora. Da onde surgiu isso? É porque Gente. Em 2016 eu sofri um acidente caseiro, caí e fraturei meu braço. Então hoje eu tenho uma placa no braço
eu tive uma lesão no nervo radial e perdi todo o movimento do cotovelo para baixo. Naquela época, os médicos disseram que nunca mais eu mexeria o meu cotovelo, nunca mexeria mais o... Quando eu comecei a mexer o cotovelo, que eu não mexeria mais o pulso, não mexeria Querido, os dedos, chupa. etc. Chupa que ela tá mexendo aqui. E eu faço tudo, quer dizer, hoje em dia eu só digito com esse dedo, os outros não me obedecem muito bem. A gente até tenta conversar, mas não funciona muito. E aí eu comecei, eu sou uma pessoa hipersensível a medicamentos, eu não posso ficar tomando medicamentos, então eu tomo o mínimo possível, essencial. E eu comecei a fazer, então, vários tipos de estudos e aprendendo sobre terapias. Acabei me formando em diversas delas. E como eu sou meio compulsiva nas coisas, acabei fazendo uma graduação em práticas integrativas e complementares em saúde. Olha só, isso aí não veio na biografia, gente. Tô chocada. Tá, vai lá. Aí eu tenho, né, uma graduação nessa área, na verdade é um tecnólogo. E logo que eu ainda não tinha terminado o curso, mas me apaixonei pela apiterapia, que é essa terapia que a gente trata tanto com o veneno das abelhas, quanto fazer uma alimentação baseada em produtos originários das abelhas. E aí, indo lá, eu me encantei, disse, quero conhecer mais, porque aqui tem os enxames, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Aí descobri que tinha uma corrida. Aí olha o cálculo da pessoa. Olha só, ela foi fazer uma coisa que puxou a outra, que tinha uma corrida. Que tinha uma corrida. É porque, assim, a pessoa também é meio compulsiva, assim, só para explicar um pouco, acho que eu tenho mais tempo de estudo que você de vida, porque eu tenho uma graduação, depois eu fiz uma especialização, depois eu fiz um mestrado, depois eu fiz outro mestrado, depois eu fiz um doutorado, depois eu fiz mais 3 especializações, depois eu fiz mais uma graduação e depois mais uma especialização. Amei, gente. Não veio na biografia também. Tá. Outro dia alguém riu que disse, eu fui olhar o teu currículo lá no currículo Lattes, ele tem 56 páginas. Eu disse, aí nem tem tudo lá, mas tudo bem, faz parte. Gente, isso é inspiração, tá? Porque Mulheres em Prosa é inspirar, mulheres que inspiram, tá? Você que está aí, sem fazer nada, dando uma coçadinha, né? Olhando uma TV, sessão da tarde, vale a pena ver de novo. Gente, faz alguma coisa. Estuda alguma coisa que gosta, né? Não, tem, vai atrás, assim, pô. Como eu digo assim, a pessoa é meio louca, porque além de eu ter decidido participar de uma corrida com 6 meses, a mesma coisa foi meu doutorado. Assim, eu conheci, tem um amigo, né? Conheci um rapaz que ele estava fazendo o doutorado dele na França. Ele me pediu uns dados para a pesquisa dele, na época eu estava terminando uma especialização, ele levou para o professor orientador, que se encantou pelo meu trabalho e me convidou para fazer o doutorado na França. Eu não tinha dinheiro, eu não sabia falar francês, mas eu fui. Claro, a pessoa diz assim, quer fazer um doutorado na França? Sim. Oi, tudo bem. E assim, o legal é que eu cheguei na França e eu sabia dizer 3 frases. Fala. Bom dia, eu me chamo Marília e eu não sei falar francês. Eram as 3 frases que eu sabia dizer. Agora fala em francês, que a gente quer escutar. Bonjour, je m'appelle Marília e je ne parle pas français. Mas eu fiz um doutorado em francês e defendi em francês e escrevi em francês. Como que faz isso, meu Deus? Força de vontade. Gente, e decisão. Defender em português aqui no Brasil já é triste, tá? Que a pessoa chega na frente da banca já assim, ó, os aluninhos tudo. Imagina em francês, uma banca francesa. E ainda assim, como eu sempre gostei muito de cozinhar, para me desestressar do doutorado, eu fiz um curso de chefe de cozinha também, com direito à prova e tudo mais. Então, eu também tenho... Oi, meu nome é Marília. Então, assim, participar de uma prova de corrida sem nunca ter corrido, era meio óbvio que era possível de fazer. Possível, bem possível. Qual o cálculo que eu fiz? A corrida eram 6 quilômetros e a pessoa tinha até 1h30 para terminar o percurso. Eu fazia 8 quilômetros caminhando, Canela Gramado, né, da prefeitura de Canela até a prefeitura de Gramado, em 1h10. Então, eu conseguia fazer 6 quilômetros em 1h30, mesmo que eu fizesse só caminhando. E aí foi legal, porque eu cheguei no local e veio uma senhora e ela disse, você sabia que nós só somos 2 com mais de 60? Eu, poxa, nem comecei a correr e já tô no pódio. Já tô no segundo lugar. Já tô no pódio. Aí ela olhou pra mim e disse assim, e qual é o seu pace? Não tinha a mínima ideia que diabo era pace. Eu pensei, deve ser um relógio, qual tênis, seu pace? sei lá. Eu disse, eu não tenho. Aí ela olhou pra mim assim, bem zangada, e disse, se você quer esconder, é problema seu. Eu disse... Essa era francesa? Não, aqui no Brasil, nessa corridinha que nessa aqui? Tá, de Pinhalba, né? Eu disse, mas não se preocupa, você tá no primeiro pódio, eu tô no segundo, não tem problema, não tem nem terceiro, porque a gente já chegou, né, garantido o pódio. E aí a gente começou a corrida, então eu fazia assim, eu já corria 500 metros, eu conseguia correr 500 metros. Corria 500 metros, caminhava 1 quilômetro, corria 500 metros, caminhava... E nesse meio tempo eu ganhei, né, um smartwatch,
da minha filha mais velha. E eu programei Olha só, que chique. A pessoa começa a correr 500 metros e ganha um reloginho desse, meu. Aí eu, ali, calculando, né, porque eu já sabia usar ele para caminhar, aí eu botei ele para que quando chegasse a 6 quilômetros ele me avisasse. Então, com 3 quilômetros ele dizia, você chegou à metade do caminho. Só que era assim, era uma ida e volta e uma segunda ida e volta. Quando eu fiz a primeira ida e volta, ele disse, você chegou à metade do caminho. Até aí eu concordei, porque tudo bem, ainda faltava mais uma volta completa. Quando eu cheguei na segunda meia volta, ele disse, você atingiu a sua meta. Aí eu disse, pô, a pessoa não sabe nem calcular um relógio, né? É tão incompetente que não sabe correr e também não sabe botar. Porque ele disse que chegou a 6 quilômetros e ainda tem uma volta para fazer. E meu único problema era chegar antes de 1h30. Então, acelera, 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 acelera. E a tal da senhora que sabia o que era pace, que eu não sabia, ficou no caminho. Aí cheguei. Ou seja, na sua primeira corrida, tirou o primeiro lugar. Olha o orgulho. Gente, meu melhor troféu, que eu digo, minha abelha. Olha aqui, gente. Olha só. Que foi meu primeiro troféu, tá? Foi daí que eu tenho agora mais 23, tá? Olha aqui, ó. E aí, o que Primeira acontece? corrida, primeiro lugar. Coragem. Eu cheguei, né, em primeiro lugar, e depois ela chegou. E aí, na hora que eles foram entregar o prêmio, né, eles pediram desculpas que eles tinham errado o cone em 500 metros. Então, a gente fez 8 quilômetros e não 6. Só que, como eu não sabia, eu fui. Ela se preparou para 6. Então, quando chegou em 6, ela quebrou, porque ela não conseguia fazer o resto. Ela não conseguia fazer mais 2 quilômetros, porque ela só conseguia fazer 6. E daí, ela chegou em segundo, e bem depois de mim. A partir daí, tá? E tu prometeu pra mulher que ela era primeiro, viu? Claro, a mulher tava odiada, tava com saí ódio de lá, de ti. assim, e tanto que, aí logo em seguida, eu resolvi que eu já ia correr logo uma corrida que teve aqui, da meia maratona Lagueto, 8 quilômetros, eu já me inscrevi, que também era aquela coisa, eu tinha 1 hora para chegar, 8 quilômetros caminhando eu chego, então eu vou fazer. Foi um dia que, meu Deus, era tanta chuva, que também é outra coisa, depois de falar, a questão do óculos, que eu tive que correr sem óculos, né, e consegui chegar. Não consegui troféu, mas consegui chegar, o que para mim já era um super troféu. E aí começou a carreira, que hoje eu tenho 24 pódios oficiais com premiação, né, entre medalhas e troféus. Tenho algumas colocações em provas, por exemplo, que eu fiquei em segundo ou terceiro lugar na minha categoria, mas que são provas que só premiam os 5 primeiros da corrida, né, então eu tenho algumas outras classificações. Mas o que eu achei mais importante foi assim, eu fui, por exemplo, tem uma corrida que eu até incentivo a quem quiser ir, que é a Extreme, que acontece agora em outubro. Essa é danada, gente. Conta, Mari, o que acontece? Meu Deus. A gente passa no rio, a gente não tive passa coragem na lama, ainda. a gente sobe em montanha. Claro, quem é bom mesmo faz 55 quilômetros, a pessoa aqui faz 7, tá? Que é o mínimo. Mas eu fui na primeira vez, na caminhada, porque tem caminhada também. Aí, o que eu vi? Eu cheguei da caminhada antes da primeira de 60, que chegou na corrida. Aí, no ano seguinte, o que eu fiz? Eu resolvi correr e tem um terceiro lugar, eu não sei nem Cadê? onde é que tá o... Quero ver isso aí. Esse aqui, ó. Olha que maravilha. Terceiro lugar na categoria acima de esse aqui passa por anos. tudo, lama, sobe, né? A gente sobe montanha, a gente passa por lama, tem umas horas que a gente tem que se agarrar, assim, nos cipós, umas coisas assim... não que a gente voe por cima, tá? Dicas para quem quer participar desse aqui. É muito legal. Aqui não é questão de velocidade, tá? Aqui não é isso. Depois eu descobri o que era pace, era quanto tempo eu uso para fazer 1 quilômetro. Assim, o pessoal tem que saber, viu? Se É alguém perguntar para vocês, já sabe. Que não é um relógio, não é um sapato. Não é um relógio, não é nada. Mas ela é uma corrida que não é a velocidade, é você ter equilíbrio, é você saber, muito assim, conhecer teu corpo. Estratégias, na verdade, saber teus limites, né? Saber onde pisar. Tem dicas, por exemplo, assim, foi dada dica pra gente, quando chegar no riozinho e tal, assim, não vão bem pro lado direito, porque ali tem água, fica parecendo tipo um pântanozinho. Não vão pra lá. Quando chegou uma toda esperta na minha frente, não, porque isso é mentira, a gente vai passar pra ele. A mulher enfiou o joelho até lá no fundo, quando ela tirou, o tênis ficou, né? Então ela tava lá cascavilhando para achar o tênis dela. Mas é assim, ouvir as instruções, porque eles dão instruções, ali em tal lugar vai ter a fita tal, então não ir com fone de ouvido, porque você pode ser chamado, olha, cuidado, tem aqui, ó, tem um galho, Então, ela é uma prova mais para uma resistência. E realmente, assim, tem coisas que são difíceis, tem hora que você sobe em morro, tem que cuidar, você olha assim, tem não um precipício, mas tem um lugar que se você cair ali, você pode se machucar.
Então tem que ter um certo cuidado. De preferência um tênis especial, que da primeira vez eu nem sabia, só agora eu comprei, vai ser a terceira Foi o prova. sapatênis que ela foi no Extreme. E aí, assim, o legal foi que da vez passada, né, que eu tirei o terceiro lugar, eu consegui não me sujar de lã, tirando o tênis, que chegou imprestável, mas o resto do corpo eu tava todinha, tanto que o pessoal começou a brincar que achava que eu não tinha corrido, né, porque eu não tava toda suja Fez de de conta, lã. né, Mário? Que eu só fiz de conta. Mas eu fui tomando amor por isso, porque eu fui percebendo que eu era capaz de ir extrapolando os meus limites. Aí falando questão do óculos. Eu comecei a correr e eu tenho um óculos escuro, né? Que ele é de grau. Ela já tá? fez cangu com esse óculos, tá, gente? Ele é escuro, ele é de grau. Então, às vezes, até eu boto o óculos escuro e esqueço que eu tô com o óculos claro com o escuro. E tem mais uma coisa para acrescentar no teu currículo, canguzeira. Sim, sou canguzeira. É isso aí. E aí, eu quando corria com óculos escuro, eu percebi que eu corria mais rápido. E quando eu corria com esse óculos, por exemplo, um dia de chuva, um dia mais escuro, eu corria com óculos comum e eu não consigo fazer dentro do meu tempo. Aí o que eu fiz? Eu me filmei. E aí eu observei que de óculos escuro eu corria pra frente. E com esse óculos parecia que eu corria um coelho, assim. Eu corria pra cima. Aí parecia eu fiquei tentando, que eu corria um coelho. Assim, como um coelho, pra cima. Eu não corria pra frente, eu corria pra cima. E aí, boa terapeuta, né, que a gente tem que ser, fazer autoterapia, eu disse, o que está acontecendo? Qual é o meu limite, ou seja, a minha crença limitante? Mas esse é multifocal, ou não? Não. Porque, né? E aí, o porquê que eu com óculos eu consigo e com outro não? Aí é aquela coisa, volta lá na infância, que eu uso óculos desde criança. Menina, não corre de óculos que você vai cair, quebrar os óculos e ficar cega. Olha, a coisa era complexa. Ficar cega. Era bem complexo, então, né? Ia ficar o cega. O que acontecia? Eu não conseguia correr com óculos porque a minha crença limitante dizia, você vai cair e vai ficar cega. E o outro não parecia óculos? Não, porque quando eu era criança eu não usava óculos escuro. Então, a minha mente não entendia aquilo ali como um óculos que podia me causar um acidente. Quando eu tomei consciência disso, eu comecei a poder correr com esse óculos. Mas eu só consegui tomar essa consciência, por quê? Porque nesse dia que eu fui correr essa do Lagueto, chovia muito. E eu disse, se eu correr com esse óculos, eu não vou enxergar nada, vai estar cheio de água. Com escuro, também não vou enxergar nada. Então não sem óculos, porque de qualquer jeito eu não vou enxergar nada. Aí eu sempre brinco, sem óculos eu vejo no genérico, né? E na chuva eu também vou ver no genérico. Então eu corri sem óculos. E eu corri com a mesma velocidade que eu corria com óculos escuro. Olha que interessante. Porque a pessoa aprendeu a se conhecer, né? Exatamente. E aí, a partir do momento em que eu me dei conta disso, hoje eu posso correr com qualquer óculos ou sem óculos e eu corro na mesma velocidade. Certo. E tu não consegue usar lente? Na verdade, eu fiquei com essa deficiência na mão, eu não consigo colocar a lente. Firme. Então, assim, eu já tentei, e aí eu machuco o olho, eu faço tudo, já tentei com a mão esquerda. O meu limite é conseguir colocar a lente no olho. Se alguém colocar pra mim, tudo bem. Mas eu não consigo, eu não posso ficar dependendo de outra pessoa o tempo inteiro botar a lente pra mim. Sim. Então, é até uma expressão em francês que eu aprendi, que é o vivre avec. O que é o vivre avec? Não é tradução literal seria viver com. Aí você diz a mesma coisa que conviver. Não, para eles existem duas palavras, o convivre, conviver, e o vivre avec, viver com. Diferença entre um e outro. Eu convivo com você. Você cede um pouco, eu cedo um pouco. Nós conseguimos viver juntas, porque os dois lados cedem. O viver com significa que só eu cedo, o outro lado não cede. Por exemplo, eu estou cuidando de uma pessoa com Alzheimer. Ela não vai ceder em nada porque ela não tem a consciência. Com certeza. Então, só eu cedo. A mesma coisa é quando você tem algum tipo de deficiência que você tem que aprender a viver com aquilo. Porque aquilo não vai te fazer concessões. E aí eu aprendo quais são os meus limites, aprendo o que não vai me fazer concessão e eu vivo com. Quando eu entendo isso, o viver com, eu consigo extrapolar os meus limites, porque eu sei onde eles estão. Quanta gente vive com, né? Em vários sentidos. Exatamente. Epa, só toma. Que a gente tem que ter a consciência. Consciência do tá? viver com, né? E tem aquelas coisas assim, eu decidi, né, eu te falei, eu fui no início de agosto fazer o desafio Beto Carreiro. Ah, foi bem legal esse, gente. Mari depois vai dar uma explicada nessa... Como é que a gente acessa tanto esses eventos, né?
Aí esse desafio Beto Carreiro são 4 provas em 3 dias. Então você corre na sexta de noite 5 quilômetros, no sábado de manhã 10, no sábado de noite 6, no domingo de manhã 21, juntando tudo dá uma maratona. Eu consegui fazer uma maratona em boletos, mas eu fiz. Boletos parcelados. Parcelado. Parcelamento, Casas Bahia. Eu nunca tinha corrido 21 quilômetros. Eu já tinha corrido prova, 15 quilômetros. E já tinha corrido em treino até 18, quase morrendo, mas eu consegui, né? Alternando corrida, caminhada e coisa. E aí a pessoa se inscreve no desafio, o desafio faz parte, o 21, eu vou correr 21. Cálculo que eu tenho que fazer, existe um ponto de corte. Em 1h15 você tem que fazer 10 quilômetros. Se você fizer os 10 quilômetros em 1h15, você passa do ponto onde você é cortado, aí você tem até 3 horas no total da prova. Cálculo da pessoa, novamente. Eu consigo fazer 10 quilômetros em 1 hora. Já fiz isso em corrida. Então, eu consigo passar do ponto de corte. Me sobram 2 horas para fazer, mais 11. Top. Né? Que seria os 21. Foi meu cálculo rápido da Foi coisa. aí que ela conseguiu ver. Sim. Fazia Aí eu mesmo, fui né? e fiz os 21. Né? Aí agora já me empolguei, já me inscrevi para a minha maratona do mercado, que vai ser agora dia 5 de outubro. Vou correr 21 em Porto Alegre. Toma. Tá? Mas é aquela coisa. Mas o interessante é o seguinte. Por exemplo, primeiro ano, a minha meta era conseguir correr 5 quilômetros sem alternar com caminhada, porque eu corria, caminhava, eu não conseguia fazer os 5. Consegui fazer na penúltima prova que eu marquei no ano. O primeiro ano era conseguir participar de uma prova para cada 10 anos de vida. Seriam 6 provas. E participei de 7. Assim, para quem hoje tá pensando, pô, será que eu conseguiria? A primeira dica é realmente, né, alternar com a caminhada, né? Mas essa questão que a Mari tá colocando de botar metas em tempo real, Sim. isso é muito importante, tá, gente? Porque se deixar, a gente vai caminhando e correndo pro resto da vida, né? Então tem que colocar uma meta realmente na próxima. E cumprir. Eu vou e vou é conseguir. isso. E vai conseguir. Se não colocar, não adianta. Então assim, o primeiro ano a minha meta era conseguir fazer provas. Então das 6 eu fiz 7. Eu ia fazer 6, aí surgiu Ganhou na última uma hora bônus. Foi uma, eu digo, Prova né? bônus. Já foi uma já de brinde pro ano que vem. Aí, qual é a minha meta do ano seguinte? Eu preciso fazer 5 quilômetros sem alternar com caminhada. E assim eu fui indo, era dezembro e eu ainda estava alternando com caminhada. Eu não conseguia fazer os 5 quilômetros, já conseguia fazer 2,5, caminhar 1,5 metro e fazer o resto da prova. E aí eu me inscrevi em 3 provas, né? Eu ia para João Pessoa visitar meu pai, que estava doente, e eu me inscrevi em 3 provas, vai que numa delas eu consigo, né? E aí, das 3 provas, na penúltima, eu consegui fazer. Era uma prova de 7,5, mas eu consegui fazer os 5 correndo. Aí os outros 2,5 foi meio alternando com caminhada. Mas eu cheguei à minha meta, que era fazer os 5 sem parar. Aí eu botei pro próximo ano, esse ano, 10 quilômetros sem parar. Aí vamos correr 10 quilômetros. Aí o que eu fiz? Me inscrevi, teve a primeira maratona de Torres esse ano, claro que eu não fui para maratona, eu fui para os 10 quilômetros. E era o dia do meu aniversário, né? Foi no dia que eu fiz os 62. E aí eu disse, tá. Aí na véspera, até coloquei ali no meu Instagram, tá, eu sou meio louca, né? Eu só consigo correr 5, eu me inscrevi numa prova de 10. E aí algumas pessoas... Oi, tudo bem? É o dobro. Aí, assim, algumas pessoas disseram, não, vai, você consegue, você... Aí o meu filho, que mora no Ceará, ele me botou na véspera da prova, assim, porque eu disse, ai, gente, eu não sei se eu vou conseguir. Ele só colocou assim, mãe, eu confio em você, você consegue. Nossa, o psicológico batendo aí, enlouquecidamente, né? Aí o que foi? Eu tô indo, né? Quando chega aqui, tem aquela pessoa que diz assim, 5 quilômetros, entra pra direita, 10 quilômetros, segue em frente. Foi a primeira vez que eu segui em frente. Eu sempre dobrava ali quando eles mandavam, né? Fazer a voltinha. Segui em frente. Aí fui, já tava quase acabando. Passo do lado da lagoa, né? Porque passa naquela lagoa assim que tem torres. Aí olha uma placa assim, cuidado, animais na pista. E tinha uma tartaruga, era o desenho do animal na pista. Eu digo, mas estão mexendo comigo, né? Eu tô aqui igual uma tartaruga. Aí eu digo, não, agora eu não aguento mais, eu vou parar, tá? Chegou no meu limite, faltam uns 2 quilômetros para eu chegar, eu não vou parar. Meu filho se chama Antônio, o apelido dele é Tony. Aí eu levanto a cabeça e tinha na minha frente assim, Barbearia Tony. Opa! Quando eu olhei aquele nome ali, eu disse, eu não posso decepcionar o Tony. Eu tenho que chegar até o final, nem que eu vá de joelho, mas eu vou chegar. E eu corri 2 quilômetros. Quando já estava assim, na exaustão total,
eu consegui correr os 2 quilômetros para chegar. Tudo está na mente, lá. para ver o que está na nossa mente, É, né? na verdade é isso, assim, muito do O nosso corpo limite responde ao que a gente pensa, né? Ao que a gente quer. E aí, assim, eu consegui chegar. Aí, como a meta era 10 quilômetros até dezembro, sabe aquela história? A gente não define meta, mas quando a gente atinge, a gente dobra. Então, Aí aí a ela pessoa dobrou. resolveu correr uma meia maratona até o final do ano. E como eu já corri em agosto, né? Então, eu tenho que correr agora com um tempo melhor. Aí, a ideia, agora eu tô treinando pra gente conseguir um tempo melhor, porque... Eu ri, né, que o pessoal... Tinha uma moça do meu lado, ela disse assim, quanto tempo você fez? Ah, eu fiz sub 2. Quer dizer, em menos de 2 horas. Como assim tu fez em 2 horas e meia? Ela, sim, 1h e 90 minutos. Aí eu disse, pois é, eu fiz em 1h e 80 minutos, que eu fiz em 2 horas e 20. Aí outro dia eu tava olhando assim, não, para iniciantes, 2 horas e meia, 2 horas e 50 é bom. Eu digo, poxa, então eu tô me sentindo ótima. Top. E aí, assim, o que eu observei, eu não tô competindo com ninguém. E aí, interessante isso, o meu irmão, ele é professor de educação física, e é outra coisa assim, os meus 2 irmãos são doutores em educação física, né? Os 2 são super ligados em esporte e tudo mais. Meu pai, por ser militar, fazia esporte todo dia, e minha mãe entrou na onda. E eu nunca gostei do esporte. Então, eu dizia assim, não, alguém na família tem que pensar, eu sou o lado pensante da família, eu sou das humanidades. O lado cerebral da família. E hoje eu sou o único lado que faz esporte. Porque o meu irmão faz musculação, faz tudo, mas ele correr não corre. E a minha irmã tá bem sedentária mesmo hoje em dia. E aí quando eu disse para ele, olha, final de semana eu vou participar desse desafio e eu vou correr 21. Ele, pensa bem, você não vai dar conta, Que é você isso? vai se lesionar. Mas, irmãozinho, não você vai que conseguir. era para incentivar, irmãozinho, que é isso? Não, aí ele disse, depois tu não vai conseguir caminhar, tu vai te lesionar, tu não vai conseguir. E eu fiz os 21, né? E o mais legal é que aí eu cheguei no hotel, ainda fui com a filha, que passou a manhã inteira dormindo, dando um apoio moral, né? Total. Ela disse, eu vou ficar aqui dando apoio moral, a de 15. E aí a gente saiu, foi caminhar na praia, foi conhecer umas praias, foi almoçar fora, e a gente foi caminhando, né? Essa coisa toda, eu caminhei mais vários quilômetros. Inclusive, para ir e voltar da prova, foi 1,5 km caminhando para ir, 1,5 km. Isso Top. antes e depois dos 21, né? E aí... o gerente do hotel, né, até ele comentou, disse, você correu qual corrida você fez? Eu digo, eu fiz o desafio todo. E correu os 21, sim. Não, porque tem um rapaz aqui que é bem experiente, que não tá conseguindo andar hoje, porque ele correu os 21 ontem. Eu disse, pois eu tô conseguindo andar. Talvez ele tenha forçado demais, tenha tentado conseguir algum índice, alguma coisa. Mas eu continuava normal, né? Eu fui dentro do meu ritmo, né, como brinca um companheiro do Rotary, dentro do meu pace geriátrico, né? Aquela coisa Pace geriátrico. a gente vai Esse devagarinho, né? Vai indo devagarinho dentro do limite da gente. E eu não me lesionei nem nada. Então, tanto que, lembra que eu fiz isso e depois vim pro Cangu, né? No dia Com seguinte. certeza, ela tava lá pulando comigo. E a gente tava lá no na Cangu. verdade, o que prova, né? Prova que a mente determina tudo. Né? Que o corpo responde à nossa determinação mental, né? E que essa coisa de querer ficar se boicotando, né? Não vou conseguir, porque já cai por terra, né? Porque a gente consegue. Questão de treinamento antes, né? Já estava fazendo um treinamento antes, já está sendo acompanhada, já está tendo um reforço muscular, já está fazendo tudo antes. Não tem como dar errado, né, Mari? Não, e é uma coisa assim, a gente vai acreditando que é capaz, tá? E passando desses limites, porque muitos dos limites, eles estão na cabeça da gente. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu sempre corri de legging, né? De calça. Sim, essa aí eu achei bem legal. Porque é aquela coisa assim, você diz, tá, eu nunca gostei de andar na cidade. Aqui é uma cidade de interior, mais turística que seja, mas é uma cidade de interior. É uma cidade que o clima é frio. E eu, mesmo quando eu morava em João Pessoa, eu não andava no centro da cidade de short. Eu andava sempre com uma calça ou um vestido. Que isso, então, eu andaria de short direto. Eu não... Na praia, assim, tudo, eu andava de short, mas eu não andaria aqui na cidade de short, né? E aí eu sempre corria de calça comprida. E um dia essa minha filha, ela disse, mãe, toma vergonha e vai correr de bermuda. Aí eu disse, não vou correr de bermuda, todo mundo vai olhar pra mim. Aí ela olhou e disse assim, olha nas fotos da corrida, todo mundo olha pra você porque você é a única de calça. E eu realmente fui olhar nas fotos da corrida, eu era a única correndo de calça, no verão, né? Aí eu disse, tá bom. Há algo de errado que não está certo. E aí, né, eu digo, ela é minha personal stylist,
ela me emprestou uma bermuda dela, porque eu não tinha bermuda, né, dessas, tipo bermuda de contenção. Hoje em dia eu tenho várias, né, e correr, assim, tirar a blusa e correr só de top, Deus me livre, nem pensar, né, isso aí não... E aí, de repente, você tá numa prova, suando em bicas, e você vê assim, eu tô passando mal por causa do calor, e você tira a blusa e corre E ali, tá e tudo não tá nem certo. aí. E aí, assim, também uma outra coisa assim, ai, mas você não acha que as pessoas vão olhar pra ti? Aí eu digo, gente, quem sou eu na fila do pão pra alguém se preocupar em olhar pra mim? Eu tô me achando o máximo, pra tá achando que todo mundo tá olhando pra mim, né? Então você se dá conta de que no meio da multidão ninguém olha pra você. Não, na verdade, a maioria está lá para realizações pessoais Sim. e atingir a sua meta e E ir ultrapassar seus além da sua limites. meta, É. ultrapassar seus limites, né? Então, ninguém vai para uma prova para ficar olhando o que, que o outro está fazendo, como é que o outro está correndo, que É, roupa está o outro, né? tem gente que vai naquela de estar olhando se aqui atrás tem alguém, se Atrás é aqui tá. alguém, É, né? Como é que qual é meu tá? tempo, toda hora controlando o relógio, né? Mas essa Mas. questão aí que o pessoal fica encucando, isso aí não tem. Não Não, tem não como, tem. não É. tem como, entendeu? É, eu tava numa corrida de 10 quilômetros ali em Porto Alegre, né? E aí, assim, a gente nem tinha chegado no 1,5, os caras dos 5 já estavam voltando, né? A gente não tinha chegado no 1,5 e eles já estavam fazendo 5. E aí tinham duas moças que estavam correndo do meu lado, ela disse, ai, que vergonha, a gente não chegou, não completa nem 2 e os caras já estão no 5. Aí a outra olhou para ela, duvido que eles sejam CLT, que eles tenham 3 filhos igual você, que eles peguem 2 ônibus para chegar no trabalho e que ainda assim eles corram. Aí ela, tem razão, não vou olhar para Isso eles. aí. E seguiram correndo. Que realmente eles eram profissionais, você via ali que a gente que tem patrocínio, que tem tudo, vive para aquilo. Não é o caso da gente, a gente faz pelo amor. Ou como muito corredor diz, eu corro para manter meu réu primário, né? Enquanto eu tenho vontade de matar alguém, eu vou ali e E corro alguma corre, coisa, coloca porque... tudo pra fora, É, né? Tira essa raiva toda. e isso é uma coisa assim bem interessante, porque recentemente meu pai faleceu, né? E eu recebi a notícia aqui, foi bem na terça-feira de carnaval, meu pai faleceu e eu fui para João Pessoa. E tinha uma prova no domingo. E aí, pela primeira vez em João Pessoa, a prova passava na frente do apartamento que ele morava. Exatamente na frente. E meu pai nunca me viu correr, porque ele ficou doente. Eu comecei a correr depois que ele já estava doente, ele estava com demência e estava internado. Então eu até mostrei algumas medalhas e coisas para ele, mas ele não entendeu muito bem o que era. E aí naquele dia assim, a dor era horrível, horrível, horrível. Eu tinha perdido meu pai e assim, você não sabe o que fazer. E eu fui correr. E eu participei dessa prova. Foi a primeira vez que eu fui para uma prova, assim, realmente que eu chorei na prova. Acredito. Eu corri chorando, Uma prova intensa. boa parte da prova. E quando eu passei na frente do apartamento dele, a minha sensação era que ele estava sentado na varanda me olhando. Te Ali eu assistindo. tropecei. Eu tropecei, eu quase caí. E corri o resto chorando. Quando terminou essa prova, era uma prova curta, eram 5 quilômetros. Quando terminou essa prova, eu só cheguei, recebi minha medalha e fui embora. Uma hora depois, quando eu estava em casa, né, eu recebi parabéns, você tirou o terceiro lugar, mas eu não recebi o troféu porque eu não fiquei para pegar e só podia receber o troféu lá na hora. Então foi um troféu que eu recebi, né, que assim, eu teria direito, mas não recebi o troféu porque eu não estava lá para Que receber. pena, Mari. Imagina. Mas é porque a minha intenção ali foi uma homenagem para o meu pai. Eu corri por ele, apesar dele não estar ali. E aquilo me lavou a alma. Quando foi no dia seguinte, a gente tinha que tratar de uma série de documentações e tudo, ele quis ser cremado e tudo. Me deu uma tranquilidade, uma paz, que a partir daquele momento eu não tive mais a dor da partida dele. Que coisa, É né? como se naquele momento ali eu tivesse lavado a alma, né, jogado toda aquela minha tristeza e tudo aquilo que eu sentia naquele esforço que eu Aquele fiz esforço. ali. O esporte, ele tem muito disso, né? Ele tem essa questão da cura, ele tem essa Sim, questão de levantar uma pessoa, do desafio. Ele tem tudo de bom, na verdade, né? A liberação de tantos hormônios, né? Então, a pessoa que faz constantemente, que pratica constantemente um esporte, ela tem mais facilidade de lidar com as emoções, né? e assim, a gente tem que... muitas pessoas correm de fone de ouvido, tá? Mas, como terapeuta, eu te digo, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. Em provas, algumas delas, inclusive, é proibido. Essa, como a Extreme, é proibido de fone de ouvido. Por quê? Porque alguém pode te avisar que tem algum perigo, tem alguma coisa. Porque numa prova também,
Algumas delas a gente está cruzando com as pessoas porque elas estão fazendo uma segunda volta. E a pessoa só grita, passando. Quando ela grita passando, você tem que ir para a esquerda para ela passar para a tua direita. É a norma. Aí você tá ali no teu fone de ouvido, dançando, né? E a pessoa vem e acaba esbarrando em você, às vezes até causando um acidente. Por quê? Porque ela tá esperando passar por você, ela tá esperando passar naquele local e você não ouve, porque você tá em outro lugar por causa do fone de ouvido. Mas no momento que você tá ali correndo, eu tô ouvindo meu coração. Eu sei se ele tá disparado ou não, se eu tenho que reduzir, se eu posso aumentar. Eu tô ouvindo sons ao meu redor, porque eu preciso me situar. Se vier, por exemplo, um barulho de um carro, às vezes é uma bicicleta que está passando, uma pessoa que está querendo passar, um bicho que pode estar no meio do caminho, um cachorro, alguma coisa assim. E você tem que ter aquela consciência do seu corpo. Peraí, agora está doendo meu joelho. Tem alguma coisa aqui. Às vezes você vai olhar, você está correndo meio inclinado assim. Por quê? Porque na pista ela é inclinada, você está forçando mais uma perna. Aí você, opa, tem que mexer um pouquinho mais para cá na pista, porque está forçando meu joelho. Aí eu tô com uma dor aqui, tô com uma dor. Você percebe porque você sente o teu corpo, você tem uma consciência corporal e você consegue, por exemplo, engraçado, hoje eu senti aqui uma dor desse lado, aqui, eu vou ver o que que é. Às vezes a pessoa está com um problema no intestino, às vezes ela está com algum outro tipo de problema que você percebe porque naquele momento o teu corpo disse, oi, tô aqui. Oi, tudo bem, estou aqui. A gente sente uma parte do corpo, isso eu aprendi quando eu perdi o movimento da mão, porque eu perdi a sensibilidade, eu perdi tudo. A gente sente que o corpo está ali quando ele dói, quando ele te diz alguma coisa. Tanto que na época o médico dizia assim, se doer, agradece. E tinha dias que, assim, que eu tinha dores horríveis, era o nervo voltando a funcionar. E era tão bom essa sensação, não por ser masoquista, gostar da dor, mas dizer, eu estou sentindo algo. Estou percebendo. Estou percebendo. Então, assim, em um determinado momento, você podia me espetar, você podia até tirar sangue, que eu não sentia nada. E, de repente, uma pessoa te encostar uma agulhinha, você dizer, doeu. A corrida, ela te dá isso, porque ela te dá essa sensação de eu estou aqui, eu estou presente, tá quente, tá frio, ó, eu posso, por exemplo, tô com calor, jogo uma água, esfrio o corpo. Uma sensação maravilhosa quando você começa nesse processo da corrida. Sim. Que aquilo te dava uma sensação de cansaço, de falta de ar, né? De exaustão, e daqui a pouco você começa a estar correndo da mesma maneira como você estava caminhando. Sim. E aquele mecanismo ele flui naturalmente porque você ganhou essa resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. E aquilo começa a dar uma engrenagem e você tem o fôlego para manter. Hoje eu já consigo fazer os 10 quilômetros sem alternar com corrida. Tá? Começar e ir até o final os 10 quilômetros. Eu consigo já fazer isso que eu não conseguia fazer antes. Para quem não corria 100 metros, 100 metros. Agora você faz os 10 quilômetros. E realmente a gente não pode achar que o nosso corpo ele se adapta. Ele vai nos dando o que a gente busca dele, ele vai nos dando. Então, a pessoa começa a caminhar, quem está sedentário, até a caminhada já vai sentir. A pessoa começou a caminhar e correr 100 metros, vai sentir também. Mas, gente, com o tempo, quando o corpo condiciona, é uma alegria. É uma recompensa, né? Uma recompensa. E assim, ainda em relação à corrida, como você falou no início, atualmente eu estou como presidente do Rotary Clube de Gramado, né? O segundo ano que eu já estou na presidência, na verdade 2 anos e meio, se considerar que eu fiquei interinamente, também mais 6 meses. Eu comecei a correr com a camisa do Rotary, porque como rotarianos a gente tem o hábito de andar com o símbolo do Rotary, até estou sem o meu aqui porque eu tirei o blazer, mas o Rotary ele tem todo um programa mundial de combate à pólio. E a pólio é essa questão da paralisia infantil, de não poder caminhar nem correr. Então, eu correndo com a camisa do Rotary, eu estou correndo contra a pólio. Eu estou mostrando o meu sentido de pertencimento ao clube e a toda essa campanha que o clube faz. E as pessoas começaram a ver em mim um modelo, porque eu estou velho. E às vezes a pessoa chega, não, porque eu vim aqui buscar uma cadeira de roda pro meu pai, que é um velhinho. Quantos anos ele tem? 54. Oi, tudo bem? Aí gente, você diz, ele com 54, ele é um velhinho, tá aí, e eu com mais de 60. Então, várias pessoas começaram a dizer, nossa, eu não tenho 40 ainda e não tenho teu pique. Eu pré-infartei, eu tive isso e aquilo. Então, eles querem fazer. E o fato de eu estar sempre com a mesma camisa,
E não ser uma camisa, por exemplo, de uma equipe, ou de um clube, ou de uma academia, me liga a um movimento, que é o Rotary. Que é o Rotary. Que é o Rotary. Que é um movimento muito legal. Sim, que é uma associação Na internacional, verdade, né? a Mari tem uma palestra muito legal, que foi aí que eu conheci ela, que o nome é Minha Idade Não Me Define. E essa palestra que ela nos presenteia é uma palestra que realmente fala sobre isso, sobre a idade. Sim. E o não rotular a idade, porque as pessoas têm a mania de achar que eu sou 60 a mais, eu não posso fazer, eu não posso correr, eu não posso fazer musculação, eu não posso fazer um crossfit, eu não posso fazer... Gente, não tem nada a ver, nada a ver. Existe o exercício certo para cada pessoa ou a pessoa errada para aquele exercício, mas a gente só vai descobrir conforme, né, a individualidade das pessoas. Agora, generalizar por idade, tem alunos de 70 e poucos anos que fazem Sim. corrida, mais musculação pesada, mais tudo, então excelentes, né? Então não tem nada a ver. Fala um pouquinho sobre isso aí, Mari. Assim, uma das coisas que, como eu digo, uma pessoa me diz, você é persistente. Eu digo, não, eu sou teimosa Graças mesmo. a Deus. Né? Eu sou Graças a teimosa Deus, mesmo. né? Eu sempre tive um problema com pessoas que me dizem, você nunca mais vai fazer isso, ou você não pode fazer isso, ou você não é capaz de fazer isso. Por quê? Da mesma maneira que eu não gosto, como diz, eu entendo como você está sentindo. Você não entende. Você acha que entende, porque quem está sentindo sou eu. A mesma coisa é você me dizer qual é o meu limite. Você não vai ser capaz de fazer isso, você não vai ser capaz Mas é de claro fazer que aquilo. não, até porque não existe limites. A gente que Exatamente. coloca esses limites, Então, né? assim, a minha mãe já brincava, né, que não era para eu ter nascido, porque ela ficou grávida, ela estava com anemia, e o médico teimou que ela não estava menstruando porque ela estava com anemia. E ela dizia, não, eu estou grávida. Tanto que chegou um determinado dia, pela conta dela, ela já estava com 10 meses de gravidez, Olha eu só, não o nome nascia. dela era pra ser anemia. Eu não nascia, ela arrumou a mala, foi pro hospital e disse pro médico, só sai daqui, ou morta ou com o bebê no colo, mas eu não saio mais daqui. E o médico teimou, tá? Então vamos fazer um parto induzido, mas esse bebê não tá na hora de nascer. E realmente quando eu nasci, eu já tava em sofrimento, toda roxa. Meu pai disse que eu fui o bebê mais feio que ele já viu na vida dele, porque eu tinha cabelo até o meio da testa, tava toda descascando, era roxa e tudo, mas realmente eu tinha passado do tempo. Minha mãe tava certa na conta dela. Então ela dizia assim, desde que eu nasci eu não era viável. Eu nasci com falta de cálcio, eu caí no chão, eu entortei o braço, eu não quebrei porque eu não tinha cálcio no corpo. Então, eu tive assim uma série de problemas. Todas as doenças infantis que alguém podia ter, eu tive. Né? Tirando a paralisia infantil, tudo que podia ter. Eu sou hipersensível a medicamento e eu não reajo a vacinas. Eu tomo a vacina e eu pego a doença. Ou eu não reajo à vacina, não crio os anticorpos daquela vacina. Então, assim, eu tive muitas doenças enquanto eu era criança. Hoje em dia eu não tenho nada, eu tenho uma resistência enorme, não me trato não tomo nenhum tipo de medicamento, não faço nenhum tipo de tratamento de saúde, só uso realmente, assim, vários componentes da apiterapia, né, algumas coisas assim, tenho uma imunidade muito boa. Sim, né? Porque tinha, fortaleceu esse corpinho até não poder mais, né? e tem essa coisa assim de dizer, você nunca mais vai mexer o braço, foi aquilo que disseram. E eu disse assim, nunca é muito tempo. Eu não tenho tempo para esperar tanto. E aí eu comecei a fazer. Então eu ia para fisioterapia 3 vezes por semana e nos outros 3 dias eu comprei as coisas que a fisioterapeuta usava e fazia em casa. Então eu ia 3 vezes por semana e os outros 4 dias eu fazia em casa sozinha. Tanto que recentemente, né, eu encontrei, né, a fisioterapeuta, ela estava fazendo fisioterapia no meu pai, eu reconheci ela pela voz e ela disse, eu sempre usei você como minha paciente modelo, porque me deram no mínimo 1 ano para eu voltar a mexer a mão e em 2 meses eu estava dirigindo meu carro. Olha só, gente. Até hoje eu não tenho carro automático, né? Gente, persistência é a palavra, tá? Olha o que a Mari tá falando aqui. E coisas assim, dizer, você nunca mais vai fazer isso. Eu sei que eu tenho limites, por exemplo, eu tocava piano. Hoje eu não toco mais piano. A minha irmã perguntou, você vai querer levar para tua casa o piano? Eu disse não, porque eu vou todos os dias olhar para ele e ali eu vou perceber a minha incapacidade. Só que a questão é o seguinte, eu não preciso tocar piano. Eu posso viver sem tocar piano. Era um hobby, né, Mari? Então eu não vou colocar aquele piano para lamentar todos os dias o que eu não posso fazer. Mas eu posso fazer milhares de outras coisas que não precisa ter um piano na vida. Qualquer coisa eu contrato um pianista. E a mesma coisa, quando alguém te diz você não é capaz de fazer, só eu posso saber onde está o meu limite. E eu só vou saber onde está o limite quando eu for até lá e dali eu não conseguir passar. Então,
eu tô correndo 5 quilômetros, eu tô tentando, fazendo todo o tratamento, fazendo isso, me alimentando, e não consigo passar, eu tenho que ver o que está me impedindo de passar. Ah, eu tenho um problema no pé, um problema no joelho, um problema médico. Tudo bem, ali é um limite que você percebe, mas não é alguém que diz assim, você não vai conseguir fazer isso. Aí já me pergunta assim, você vai fazer uma maratona? Eu não tenho a pretensão de fazer uma maratona, apesar que eu já fiz a minha em boletos, né? Em boletos. Mas eu não tenho uma pretensão de fazer uma maratona. Mas e daí, se surgir? Se surgir essa vontade, Né? ela vai fazer e ela vai fazer com maestria. Com Não, agora certeza. eu tô pensando assim, porque agora eu tô com um compromisso, porque eu trabalhei durante um tempo como supervisora, né, em escola municipal, e aí os alunos na minha despedida fizeram um desenho, e um deles desenhou eu correndo na Maratona de Paris, ganhando uma medalha e um troféu com a Torre Eiffel e tudo mais, e eles botaram, você é super, você é isso, botaram um monte de elogio, aí agora eu tô me sentindo, eu já tava olhando fazer a Maratona de Aí Paris. despertou uma meta. Uma nova meta. Nova meta Aí, ativada. Entendeu? só que é uma meta em euros, aí a meta fica um pouco Mas complicada. ela consegue. Mas dia 8 de março é a meia maratona de Paris. Né? E Então, você vai? não sei, eu vou na meia maratona de Torres no dia 15 de março, que é dia do meu aniversário, que eu vou correr, essa já é certa. Daí, A em outra tem um 2027? custo, a outra tem um custo em euros, né? Que aí é um tanto quanto alto. Eu vou ter que fazer uma vaquinha pra gente, mas nunca se sabe, né? Enquanto a Eu vida acho há que vai rolar. esperança. Enquanto a vida há Com esperança. certeza. E é inverno, pior de tudo é inverno, é março, Lá lá é é inverno, não. muito frio, então tem várias coisas contra. Tem a facilidade que eu falo francês, não vai ajudar muito a correr, mas tudo bem, eu falo francês. Na hora da corrida não vai falar, não. Não vai falar, mas eu vou poder dizer bonjour pro pessoal, vou poder au revoir na saída, poder saber receber a medalha em francês. Em francês, Vai que, agradecer né? e ficar lá. Porque já fizeram a previsão de futuro, né? Já botaram lá, mas eles Mas botaram primeiro claro. lugar no pódio. E Aí criança complicado. sabe, né? Lá, primeiro lugar no pódio, é complicado. Mari, agora fala um pouquinho das próximas, porque a gente já bateu o encerramento aqui da nosso programa, só para saber quais as próximas corridas que terão agora, esses eventos até o final do ano, né? E para quem quiser se inscrever, inclusive que a gente vai ter em Gramado, né? E depois fala um pouquinho do teu Instagram, dá o teu endereço, né? E teu WhatsApp e o endereço para quem quer um informativo do Rotary também. Tá, em termos de corrida, a gente aqui dentro de Gramado tem agora, dia 31 de agosto, a meia maratona do Lagueto, que tem 8, 14 e 21, se eu não me engano. Eu não sei se ainda tem vaga, mas é via TH2 eventos, mas é só colocar lá no Google Meia Maratona Lagueto, vai aparecer. Depois a gente tem dia 14 de setembro, Circuito Municipal de Corrida de Rua. Esse é gratuito, é para qualquer pessoa que more, trabalhe ou seja nascido em Gramado. Então tem que apresentar um comprovante, onde que você mora, ou que você trabalha, ou que você é nascido em Gramado. Ele é gratuito, são 6 quilômetros. É da Prefeitura Municipal, são 3 corridas que na verdade acontecem durante o ano, essa próxima é em setembro. A próxima que a gente tem aqui em Gramado também deve ser no dia 30 de novembro, que vai ser a corrida e caminhada do Papai Noel, que é 5 e 10 quilômetros, que é do Natal Luz. Então essas 3 são provas que vão acontecer com certeza aqui. Mas a gente tem diversas outras provas, na verdade eu estou inscrita em 10 até o final do ano, né, porque tem provas em Porto Alegre, é só entrar no site e procurar lá corridas em Porto Alegre, para aparecer todas as corridas autorizadas em Porto Alegre, e aí você tem variadas que começam com 3 quilômetros, com 2 quilômetros, e vão até maratonas e ultramaratonas, 50, 100 quilômetros. Existem algumas que acontecem, como vai acontecer dia 12 de outubro, tem a de Igrejinha, né, que tem o revezamento da Oktoberfest, que esse ano vai abrir também. Essa aí tu corre toma um choppzinho. Corre outro, toma um várias, choppzinho. e podem correr várias pessoas, né, formando revezamento, ou pode correr individual 5 quilômetros. Eu vou no individual 5 quilômetros. Sem choppzinho. Sem choppzinho. É porque eu não bebo. E aí você tem, por exemplo, assim, eu vou participar dia 19 de outubro, tem as 10 milhas borbulhantes, são 16 quilômetros, mas pode correr 8 também, se quiser, que é através em Garibaldi, Garibaldi,
em que vai pelas vinícolas, tomando Nossa, espumante. essa a gente Você tem pode que... tomar espumante em cada uma das Como que vinícolas tu não... passa. Ela não mandou essa... Tá. Ah, não. Essa Essa a se gente vai, né, Gerson? chama 10 milhas borbulantes. Não, essa aí vamos se Você inscrever pode ir já. parando. Eu Opa! corri na maratona do vinho, né? Que a gente vai passando dentro das vinícolas e tem vinho disponível, né? se Essa você eu quero quiser. ir, gente. E a 10 milhas borbulhantes são os espumantes. Aí tem 8 quilômetros ou E não vai 10 caindo? quilômetros. Não. Só vai de leve, toma um pouquinho, corre. Né? E a Gente. inclusive a maratona do vinho, os 5 primeiros lugares, o primeiro lugar ganha o seu peso em vinho. Né? Pesa uma pessoa e ela ganha em garrafas de vinho, né? Aquele peso. Como é que tu não falou isso antes, Gerson? Não sei. Mas aí tem que correr Tu que tá correndo. Aí tem que correr os 21 e os 42, né? Aí não era o meu caso. Agora esse ano vou tentar o 21. Mas eu não bebo. Eu também não Daí vou tu ganhar, passa só a vou ganhar na parte tua categoria. pra nós. Aí assim, Quem tem pensa que eu uma bebo muito. série, na verdade, assim, uma série de corridas, tá? Que vão acontecendo. A gente pode entrar, por exemplo, você entra ali no Google, coloca Corridas RS ou Corridas no Brasil e eles aparecem por estado. E você vai vendo as corridas que existem. Existe, por exemplo, o Circuito do Litoral Norte de corridas, que começa com 3, aí é 3, 7, 10, 15, 21. Ele vai fazendo as corridas. Você tem várias corridas, por exemplo, tem Poá Day Run, tem Poá Night Run, tem... E aí eu já estou para treinar já a distância, né? Eu vejo, por exemplo, tem uma prova domingo de manhã, mas tem uma prova sábado de noite, eu vou para Porto Alegre sábado de manhã, corro na de noite e vou no dia seguinte na de manhã. Olha a loucuragem, ela tá nesse 4 nível no já. Dia, faço 4 no dia 10 no dia seguinte, aí dá 14. Mas porque eu já me conheço, né? Então eu sei qual é o meu limite. Eu não iria, por exemplo, correr 10 de noite e deixar mais 10 pro dia seguinte, eu não dou conta. Então eu vou numa pequenininha de noite e no dia seguinte. Na maior. E Instagram, WhatsApp e do Rotary também. Tá. Manda pra nós. O meu Instagram é Marineto Terapeuta, Mari com Y, né? Que eu apresento lá um pouco do meu trabalho como terapeuta e as minhas corridas também, né? Inspiração. Que é uma questão assim, não deixa de ser uma terapia, né? Fazer a corrida não é uma única terapia, mas auxilia na terapia. O meu telefone é o 54 981 13 3165. É o meu telefone também que eu atendo, se a pessoa quiser marcar alguma terapia, alguma coisa. E para entrar em contato com o Rotary também é comigo, pode entrar em contato pelo meu telefone. Ou então, Gramado Rotary, que é o Instagram, né, do Rotary Clube de Gramado. E o Rotary, quem quiser participar, ele funciona da seguinte maneira: a pessoa mostra interesse em participar do Rotary. O Rotary é um clube de serviço. O que é um clube de serviço? Ele é semelhante a uma ONG, só que a ONG, assim, ONG de proteção de animais. Eu só vou proteger animais. Para tratar, por exemplo, de APAE, dos pais e amigos excepcionais. Para autista, para isso. O clube de serviço, ele presta serviço à comunidade, o que for necessário e onde for necessário. O Rotary é um clube de serviço. Então, a pessoa, ela tem interesse em entrar no Rotary, ela vem, ela assiste a algumas das nossas reuniões, vê se ela se enquadra, vê se ela tem o perfil de voluntário, porque o nosso trabalho não é pago, ele é um trabalho voluntário. A gente trabalha para a comunidade, a gente faz ações onde a gente arrecada fundos e com esses fundos a gente investe na comunidade. Então, aqui em Gramado, por exemplo, nós temos um acordo com a Gramado Tour, né, uma parceria com a Gramado Tour e com o município em geral, Secretaria de Cultura e etc., que quando tem os eventos, nós trabalhamos como voluntários ali, fazendo vendas de alimentos e fazendo toda uma organização. Tudo que nós arrecadamos ali, o nosso compromisso é de aplicar no município de Gramado. Nós não vamos pegar aquele dinheiro para usar para fazer viagem ou usar para fazer uma obra fora da cidade, não. Nós só usamos fora do município em casos como o ano passado, por exemplo, que foi uma calamidade. Três Coroas não tem Rotary, precisou de ajuda, nós ajudamos, mas o próprio município de Gramado foi ajudar Três Coroas. Nós ajudamos inicialmente Igrejinha, nós ajudamos São Chico. Por quê? Porque era uma situação de emergência, mas o nosso foco realmente é a comunidade gramadense. Então, o que a gente arrecada, a gente aplica na comunidade. Essa próxima semana, dia 28, nós estamos realizando também o Chá da Solidariedade. É um dos maiores eventos que acontece na cidade de Gramado, acontece ali na Recreio Gramadense. Onde nós temos as patronesses, que são mulheres da sociedade, que se responsabilizam cada uma por uma mesa.
elas vão convidar as pessoas, né, que vão compor a mesa delas, elas repassam o pagamento dessa mesa diretamente para a Liga do Câncer. Nós temos doação também que recebemos, então, o ano passado nós passamos R$ 43 mil para a Liga do Câncer. Olha que maravilha, gente, isso é maravilhoso. E esse ano a previsão é que chegue a 50 mil, porque nós temos hoje 45 patronesses, né, 45 mesas, e nós temos ainda algumas pessoas que fizeram doações, e é um momento assim único. A gente tem várias atividades, vai ter uma palestra com uma convidada super especial, a gente tem algumas surpresas que a gente não pode declarar por causa de questão, senão as cláusulas de confidencialidade. A gente vai ter umas figuras bem importantes. Vai ser top. E é um momento assim que a alta sociedade se reúne, as pessoas se reúnem em prol da Liga do Câncer. Então, nada desse dinheiro daquele chá, ele vai ficar com o Rotary. Tá? A gente tem os patrocínios que nos ajudam a realizar o chá, a fazer a compra dos insumos para servir o chá, as coisas que precisam ali. A maior parte das coisas são doadas, a Recreio nos cede o salão sem nós termos um custo, o Hard Rock vai montar uma ilha de bebidas lá, nós temos... E eu vou perder, gente, esse ano. A gente tem empresas de automóvel, cada uma delas vai fazer um patrocínio, então os artistas que vêm são todos gratuitos, né? A gente não paga nada para essas pessoas que vêm fazer palestra, que vêm fazer espetáculo, nós vamos ter a orquestra jovem que vai tocar também, e tudo isso em prol de um trabalho magnífico que a Liga faz. Lindo, né? Então a gente faz esse trabalho. Trabalho voluntário é amor, né? É entrega, é amor. Eu ainda falava assim, nós somos aqueles que estão indo lá na cozinha, pegar o chá, botar no bule e servir você. Então muitas vezes as pessoas veem o glamour da festa, o glamour mas o pessoal do Rotary está ali no serviço necessário naquele momento. E é isso que a gente faz, a gente serve as pessoas. Mas ali tem empresários, ali tem pessoas que têm altos cargos, mas naquele momento ali ele é um voluntário do Rotary e nós somos todos iguais. Inclusive, eu não estou aqui, mas eu gosto sempre de andar com a roda dentada, que é o símbolo do Rotary, né? Que é uma roda, parece uma roda dessas de madeira, né? E que tem cada dentinho. Se um dos dentinhos for maior ou menor que os outros, a roda não funciona. Então, ser iguais para ter a engrenagem. Nós somos companheiros, nós nos tratamos como companheiros porque ali somos todos iguais. Ninguém é mais importante, ninguém é menos importante. Então, nesse momento, eu estou como presidente para representar, como eles brincam comigo, você é a cara do Rotary nesse momento. Mas eu não sou mais ou menos importante. Hoje eu ainda dizia, eu não sou responsável pela organização do chá, eu só obedeço ordem. Porque existe a Eliana, que é a responsável, existe a Margarete, existe as pessoas que estão ali organizando o chá e eu estou coordenando a equipe de voluntários. E aí, se elas me dizem, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, eu vou obedecer, porque elas naquele momento estão ali no comando. Com certeza. Isso é um trabalho voluntário. E é um trabalho em equipe, né? Exatamente. E para finalizar, né, só fala aí bem rapidinho sobre o nosso projeto que vai iniciar, sem ser semana que vem, na outra, dia 5? Sim, eu acho que é dia 5. Dia 4? Vou dar uma olhadinha aqui. É uma quarta-feira primeira quarta-feira de setembro. Dia 3. Dia 3. 3 de setembro. Pronto. Esse projeto é um projeto que a gente propôs agora de realizar, que a gente está chamando de Movimento Gramado. Tá? Qual é a ideia? Através do Rotary, né, nós começamos a perceber que as pessoas viram, tanto pelo fato de eu correr e fazer movimento com a camisa do Rotary, mostrar que a idade não é um limite. As pessoas começaram a dizer assim, mas por que você não convida a gente para caminhar? Por que você não convida a gente para correr? E a gente vendo as pessoas cada vez mais obesas, cada vez com mais problemas de saúde. Eu estou com problema no joelho, no pé, no braço. Daqui a pouco estou com problema no fio do cabelo porque eu não estou fazendo nada. E a gente então propôs, o que é esse projeto? Com a cooperação da FEFEX, né, como responsável técnica. Estou junto, gente, bora lá. A gente precisa de uma pessoa da área de educação física que tem esse know-how. A gente vai começar esse projeto a gente vai se reunir ali na região do Lago Joaquina. A FEFEX já está prometendo aqui fazer uma apresentação de cangu pra gente no primeiro dia. Dia 3, tá, né? Gente? Vamos anunciar nas redes em seguida, né? Isso. Precisamos. E aí, assim, se eu passar o chá, a gente faz isso. A gente vai ter um aquecimento. Tá, e aí é aquilo de que quem caminha, caminha. Quem corre, corre. Mas o importante é que a gente se mova.
pelo menos 15 minutos por dia a gente vai fazer alguma atividade. E aí a gente vai, uma vez por semana, marcar esse encontro e vai começar a fazer alguma coisa. Como esquenta, né? A gente já está combinando aqui de amanhã, sábado de manhã, 8 horas da manhã, ali na Expo Gramado, a gente vai fazer uma corridinha ali, né? Umas voltinhas ali ao redor do lago, que agora não é mais lago, né? Que agora é um gramado. Mas ali naquele círculo, ali na frente da Expo Gramado, e aí depois quem quiser correr mais vai sair, vai fazer um percurso maior. Mas a ideia é isso, é de movimentar as pessoas, começar alguma coisa. Movimento é vida. Um corpo sem movimento é um corpo que está se preparando para morte. Então, movimento é vida, né? Estagnação é morte, né? Então, vamos lá, movimentem-se, façam alguma coisa por si e pela sua saúde, né? Hoje, eu conversei aqui, tive o prazer de conversar com Mari Neto, né? Que trouxe toda essa experiência dela, uma conversa gostosa. Deixar a gente ficar conversando aqui, vamos lá, mais 2 horas aí. Mas a gente tem que encerrar. E sigam ela, né? Sigam o exemplo dela, acompanhem nas redes sociais, movimente-se, venha para o nosso projeto, entre em contato com ela para saber como participar desse projeto maravilhoso que a gente está começando, né? E um ótimo final de semana para vocês. Semana que vem estamos Mulheres em Prosa aqui na Gramado FM. Beijo, beijo Mari, muito obrigada. Beijo, obrigada. E ó, só acrescentando, pessoal, não precisa ter um tênis super especial, não precisa ter nada, basta ter a vontade de começar e bora lá. E bora lá. Ótimo final de semana para vocês. Você está ouvindo a Rádio